Olá, concurseiros, tudo bem? Eu sou o professor Alessandro Pinon, de Geografia, aqui da nossa super loja do concurseiro, o curso online que mais cresce em todo o Brasil. A loja do concurseiro está com um projeto muito interessante de dicas imbatíveis para você, futuro policial militar do estado do Paraná. Vamos para cima, vamos ser polícia militar, perfeito? Beleza, então a dica de hoje, ela vai trabalhar o seguinte tópico do conteúdo programático de vocês. Vai trabalhar aqui, ó, concurseiro, as escalas, tá? As escalas, nós podemos ter aí, tá? A escala numérica e a escala gráfica, perfeito? Vamos trabalhar também a questão do reconhecimento e principalmente do cálculo, né, concurseiro? Cai bastante cálculo de escala. Onde nós temos esse assunto escala, cai realmente cálculo, tanto na questão matemática, quanto também cai a questão do reconhecimento cartográfico, tá? De grande ou pequena escala. Perfeito? Vamos ficar atentos aí para as principais dicas, tá? Dentro da área da cartografia, que é a escala. Bom, para a gente começar o nosso papo sobre a escala, concurseiro, a escala é um dos principais elementos do mapa. Tá? Você tem elementos do mapa como a legenda, como o título, como as coordenadas geográficas, né? E também temos aí a escala. A escala é fundamental, um elemento do mapa fundamental. Por que ele é fundamental, a escala, professor? Porque é a escala que traz a representação da realidade. É a escala que dá as devidas proporções. Como é que eu vou representar, por exemplo, num papel, num mapa, num gráfico, tá? Sem ter as devidas proporções com a realidade, tá? Com a realidade. Digamos, um exemplo, se, por exemplo, num mapa sem escala, tá? Você pode ter, digamos, uma Groenlândia no mundo maior do que o continente africano. Ou então, uma ilha do Marajó, né? Uma ilha do Marajó maior do que a Europa, por exemplo. Né? Então, não pode ocorrer essa divergência. Então, o que traz as devidas proporções do mapa com a realidade, do papel com a realidade, é justamente a escala. A escala, então, é a representação gráfica da realidade. Perfeito, concurseiro? É isso, tá? Então, olha só para enfatizar aqui, é uma proporção matemática, tá? Ou seja, uma relação numérica entre o mapa e a realidade. Uma relação numérica entre o mapa e a realidade. Então, você nunca pode esquecer, nunca, tá? Que a escala é a distância no mapa dividido sobre a distância real. Perfeito? Então, que ela acaba representando, né? Que ela acaba representando. Dá para encaixar naquele macetezinho do triângulo, né? Tá aqui o triângulo, né? Você divide dessa forma aqui. Perfeito? Divide dessa forma aqui. Deixa eu pegar, né, a borrachinha bem aqui, beleza? Aí você coloca lá, ó, escala é a distância no mapa sobre a distância real. Perfeito? Então eu tenho uma distância no mapa, que certamente é dada geralmente em centímetros ou milímetros, mas é muito mais comum, concurseiro, essa distância no mapa vir em centímetros. Perfeito? E a realidade? A realidade eu não vou medir em centímetros ou milímetros, dificilmente isso vai acontecer, né? Nós medimos e é mais comum a realidade vir em metros, mas principalmente em quilômetros. Por isso que as transformações de medidas são fundamentais. Esse conhecimento matemático de transformação de medida é fundamental para o estudo de escalas e cálculos de escala. Perfeito? Então, tem aqui o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro para a sua direita. Para a sua esquerda, eu tenho o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Perfeito? Tranquilo, então? Beleza, agora eu vou trabalhar um exemplo aqui para a gente poder seguir aí o nosso trabalho em cima de escala, tá? Veja bem, ó, eu tenho aqui uma representação gráfica, né, num mapa,
Bem aqui está a nossa escala, é a dita escala numérica, tá? 1 para 7.700.000 centímetros. 1 para 7.700.000 centímetros, perfeito? Está aqui a escala do mapa. Bem aqui no mapa eu tenho a distância entre as cidades de Vitória e de Rio de Janeiro. Bem aqui, concurseiro, olha só, estou traçando a distância entre Vitória e Rio de Janeiro, perfeito? Aqui no gráfico, no mapa, essa distância é 5 centímetros. Então, esses 5 centímetros no gráfico, no mapa, é o meu desão ou o meu desenho? É o meu desenho, é a minha distância no mapa, em centímetros, perfeito? Então, você já sabe, concurseiro, que a escala é a distância no mapa dividido pela distância real, perfeito? Tá? Qual é a minha escala, professor? Cadê a minha escala? Tá bem aqui, olha, a escala numérica, ela é dada em centímetros, tá aqui, ó, perfeito? 1 para 7.700.000 centímetros. Isso quer dizer que a cada centímetro, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 7.700.000 centímetros na realidade. Tudo bem? Beleza. Então, observe que tem 2 pontos, né? Eu vou ampliar um pouco essa escala aqui para você visualizar, ó. Eu tenho 1 para, é assim que nós lemos, tá? 1 para 7.700.000 centímetros, tá? 1 para 7.700.000 centímetros. Perfeito? Tranquilo, então? Beleza. 1 centímetro no mapa equivale a 7.700.000 centímetros no real, lá na realidade. Perfeito? Beleza. Então, já que enxergou isso, olha só. Tá vendo a escala? Esses 2 pontos aqui, concurseiro, é a mesma coisa que um sinal de divisão, tá? É a mesma coisa que uma fração, por exemplo. Então, para efeito de cálculo, é melhor colocar em fração do que trabalhar com esses 2 pontos. Então, vou substituir a escala aqui, ó. Vou substituir a escala. Tá bem aqui, ó. Minha escala, vou fazer as devidas substituições. A minha escala é 1 para 7.700.000 centímetros. Perfeito. Então, vou colocar aqui, olha. 1 para... ou seja, né, em fração, 1 dividido, e vou colocar aqui, ó, 7.700.000 centímetros. Perfeito? Beleza? Então, é igual, olha, repete aqui o igual, é o igual, beleza? Agora eu quero o meu desenho, ou seja, minha distância no mapa. Minha distância no mapa, tá aqui, ó, distância no mapa da cidade do Rio de Janeiro para Vitória. Eu tenho quanto? 5 centímetros, tá? 5 centímetros, então vou colocar aqui, ó, 5 centímetros. Dividido pela distância real, pelo desão, tá aí, tá? Beleza? Então, veja que está faltando somente a minha distância real, a minha variável que eu quero. Então, vou fazer a devida proporção, ó, tá? A multiplicação cruzada, vamos dizer assim, né? Então, fica 5 vezes 7.700.000 e 1 vezes D. Então, 1 vezes D dá D é igual a 5, perfeito, 5 vezes 7.700.000 centímetros. Beleza? Tranquilidade, então? Perfeito. Vamos fazer com calma, ó. 5 vezes 77. 5 vezes 77, tá? Vai dar cerca de 385. E aí só repete 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Perfeito? Tranquilidade, então? Bom, então deu tudo isso aí, ó. Deu tudo isso, só que de centímetros, tá? Centímetros. Só que assim, é o desão, é a distância real.
A distância real. A minha vírgula está bem aqui, ó. Eu tenho tudo isso de centímetros, tá? Tudo isso de centímetros. Perfeito? Eu tenho, na verdade, 38.500.000 centímetros. Só que aí é o seguinte, a distância real, Dezão, é a realidade. Eu tenho que transformar para quilômetros. Para quilômetros. Bom, é aí que nós precisamos, então, das transformações de medidas. Observe, concurseiro, que de centímetro aqui, ó, para o quilômetro, nós temos 5 casas decimais. 5 casas decimais. Olha só, de centímetro para decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. De quilômetro para centímetro e também de centímetro para quilômetro. 5 casas decimais. Então, perfeito. Já que eu tenho aqui em centímetro, quero transformar para quilômetro. Transformar para quilômetro. Então, como a vírgula está bem aqui, olha, e eu quero chegar em quilômetros, eu vou caminhar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, minha vírgula está subentendida aqui. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, 38.500.000 centímetros, na verdade, são 385 quilômetros. 385 quilômetros. Perfeito? Então, a distância da cidade de Vitória, no Espírito Santo, até Rio de Janeiro, tá? Nós temos 385 quilômetros. Perfeito, concurseiro? Beleza? Ou você faz com a transformação de medida aqui, com essa tabelinha, ou então, se você preferir, você pode trabalhar com regra de 3. Né? 1 metro é 100 centímetros. Tá? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, você faz, matematicamente, tem diversas formas, né, de se fazer essa transformação de medidas aí. Tudo bem, concurseiro? Perfeito? Então não esquecem, a escala é a distância no mapa sobre a distância real. Sobre a distância real. O primeiro exemplo é o nosso primeiro exemplo aí, tranquilo, tá? Vamos agora para os tipos de escala. Eu posso ter a escala numérica e também a escala gráfica. A escala numérica, aquela que nós trabalhamos ainda há pouco, concurseiro, tá? Aquela que nós lemos da seguinte forma: 1 para 7 milhões, 1 centímetro, a cada 1 centímetro no mapa, tantos milhões de centímetros na realidade, enfim, tá? Nós lemos daquela forma, tudo bem? Então, perfeito, tá bem aqui, olha, a escala numérica e a gráfica. As escalas representam de forma gráfica um mapa, tá? E a realidade do espaço geográfico real. Com isso, os mapas podem utilizar 2 escalas, a numérica ou a gráfica. Tudo bem? Beleza? Tranquilidade, sem problema nenhum. Tá bem aqui, olha, a escala numérica e a escala gráfica. Muito cuidado com esse tipo de questão aqui, ó. Escala numérica representada em forma de fração, como nós representamos ainda há pouco, não foi? Para efeito do cálculo, e vamos lá no exercício também representar ainda mais em forma de fração, lá no teu conteúdo programático Futuro Policial Militar. Tá lá, cálculo, tá? Cálculo, tá? Tá escala, tá? E também tá cálculo de escala. Perfeito? Ou razão aqui, olha, 1 para 10 mil. Isso significa que a cada 1 centímetro no mapa, no meu papel lá, nós temos 10 mil centímetros no real, na realidade. Perfeito? Beleza. Isso significa que o valor do numerador, tá? É o do mapa, verdade, ó, é o do mapa aqui, olha, 1 centímetro no mapa, e o denominador, que é esse segundo aqui, ó, é o valor referente ao espaço real, verdade, aquilo que nós estamos trabalhando, ó, 1 centímetro no mapa, no papel, equivale a 10 mil centímetros na realidade, é o valor referente ao espaço real.
Tudo bem? Beleza, tranquilo. Então, nós temos escala numérica e escala gráfica. Bom, aqui já é um exemplo de escala numérica, tudo bem? Agora, a escala gráfica, nós vamos representar por esse segmento aqui, olha. A cada segmento, ou seja, cada pedacinho deste aqui, concurseiro, tá? Equivale a 1 centímetro no mapa. Cada segmento desse aqui, olha, é 1 centímetro no mapa. Tudo bem? Perfeito? Então, quer dizer o seguinte, professor, que a cada centímetro, ó, a cada pedacinho desse, a cada centímetro no mapa, eu tenho 50 quilômetros na realidade. Então, a cada 2 centímetros no mapa, nós vamos ter, então, o dobro, ó, 100 quilômetros na realidade. E a cada 3 centímetros no mapa, nós vamos ter 150 quilômetros na realidade. Então, olha como é simples, hein? A cada centímetro no mapa, no meu papel, nós temos 50 quilômetros na realidade. Andou 2 centímetros no mapa, 100 quilômetros. 3 centímetros no mapa, 150 quilômetros na realidade. 4 centímetros no mapa, 200 quilômetros na realidade. E assim sucessivamente. Perfeito? Tranquilo então, concurseiro? Beleza? Deu para aprender legal aí essa perspectiva da escala? Olha, vamos aprender tão legal essa questão que eu vou transformar essa escala numérica aqui em escala gráfica. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos uma escala numérica de 1 para 10.000, 1 para 10.000, ou seja, a cada centímetro no mapa, nós temos 10.000 centímetros na realidade. Aqui é o numerador e aqui é o denominador de escala, tá? É como se você invertesse lá, concurseiro, isso aqui não é a divisão, você coloca lá, ó, em forma de fração, 1 para 10.000, olha só. 1 centímetro no mapa está para 10.000 centímetros na realidade. Isso aqui é escala. Lembra lá? Lembra, concurseiro, que a escala, tá bom? É igual a distância no mapa dividido pela distância real. Então, olha só, o meu numerador e o meu denominador de escala. Meu numerador de escala e meu denominador de escala. É a mesma situação. Perfeito, mas eu falei para você que ia transformar isso aqui, né? Uma escala numérica numa escala gráfica. Olha como é simples. Tá? A cada centímetro no mapa, eu tenho 10.000 centímetros na realidade. Só que a gráfica, ela é em quilômetros. Então, é só nós transformarmos, tá? Transformar 10.000 centímetros em quilômetro. E você já sabe que de centímetro para quilômetro e quilômetro para centímetro, nós temos 5 casas decimais. Então, se aqui é 10.000 centímetros, eu quero esses 10.000 centímetros em quilômetros. Perfeito? Então, a vírgula está bem aqui, ó. Eu vou caminhar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 10.000 centímetros equivale a 0,1 quilômetros. Tá? Quilômetros. Então, quer dizer, professor, se eu tenho aqui a cada centímetro, aqui é o 0, a cada centímetro, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 0,1 quilômetros. Tá? A cada 2 centímetros, nós vamos ter 0,2 e assim sucessivamente. Perfeito? Beleza, então? Tranquilo, tá? Tranquilo. Beleza, vamos lá então, vamos lá. Olha só, concurseiro, tá? Nós vamos ter também o estudo da grande e da pequena escala. Grande e pequena escala. Nós aprendemos uma escala, dei o exemplo,
né? A questão da escala numérica, a escala gráfica e agora a grande e a pequena escala. Detalhe, hein? Eu coloquei a equaçãozinha ali para ajudar. Perfeito? Essa equação ela vai ajudar bastante. Tá bom? A grande escala, tá? Quanto maior a escala, concurseiro, maior vai ser o detalhe. Tá? Maior o detalhe, mas em contrapartida, menor a distância real. Agora olha para a equação. Se eu tenho escala e distância real, é diretamente ou inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Então, realmente, se a minha escala é grande, aqui, ó, se a escala é grande, ó, se a escala é grande, a distância real é pequena. É inversamente proporcional. Então, a escala grande, quanto maior a escala, realmente maior o detalhe, mas a distância real diminui. Tá? É mais ou menos, concurseiro, vou dar um exemplo aqui para você, do zoom da imagem. Quando você dá o zoom na imagem, vai dando o zoom positivo, tá? A escala vai aumentando, porque vai aumentando o teu detalhe. Mas chega um determinado momento em que você não vê mais toda a realidade, você perdeu a realidade. Tá? Imagina só, você está observando no seu celular, no computador, um mapa do Brasil. Aí você vai dando zoom, vai ampliando e quer chegar até o estado do Paraná. Né? Chegou no estado do Paraná, você ampliou a escala, você aumentou o detalhe lá para o estado do Paraná. Mas em compensação agora você não enxerga mais o Brasil como um todo. Isso quer dizer então que você perdeu a realidade, tá? E o inverso é verdadeiro. Menor escala, automaticamente vai ter menor detalhe, tá? E a maior distância real. Tudo bem? Perfeito? Beleza, agora preste bem atenção nesse exemplo aqui, olha, de maior e menor escala. Veja, eu tenho 3 escalas aqui. Eu vou chamar essas escalas de A, escala B e escala C. Tá? Neste sentido aqui para observar. Está aqui a setinha, neste sentido. Perfeito. A minha escala A, 1 para 20 milhões de centímetros, né? 1 para 40 milhões a escala B e a escala C 1 para 60 milhões. Eu pergunto a você, concurseiro, neste sentido, a escala está aumentando ou está diminuindo? Tá? Pois é, esse é o detalhe, tem que saber isso aqui. Por quê? O que está aumentando, na verdade, é a distância real. Ó. Observe que o 1 é o numerador e depois é o denominador. Tá? O numerador e o denominador. Então, isso quer dizer, professor, que o numerador ele é constante aqui, olha, 1. O que está aumentando é a distância real, é o denominador. Ó, 20 milhões, 40 milhões e 60 milhões. A distância real que vai aumentando. Mas veja, concurseiro, que a distância real é inversamente proporcional à escala. Então, se a distância real aumenta, a escala, escutei você falando aí, a escala diminui. Tá? A escala diminui. Então, neste sentido, a escala vai diminuindo. Né? Terá maior escala quem tiver a menor distância real. E terá a menor escala quem tiver maior distância real. É sempre inversamente, entendeu? Então, a maior escala é a menor distância real. Então, a escala de A, ó, A é maior que a escala de B, que é maior que a escala de C. Ó, escala de A é maior que a escala de B, que é maior que a escala de C. Tem um exercício que vai exigir esse raciocínio, esse conhecimento. Entendeu, concurseiro? Perfeito? Beleza?
tá? Então, o que está aumentando é a distância real, neste sentido, tá? A escala diminui nesse sentido. Eu posso colocar a seguinte simbologia, neste sentido aqui da seta, tá? O que aumenta é a distância real, mas a escala, ela diminui. Beleza? Tranquilo então? Perfeito, de boa, tá? Agora, numa interpretação mais cartográfica, tá? Qual mapa tem menor escala e maior escala? Né? Você já sabe, maior escala, maior o detalhe, tá? Mas em compensação, menor distância real. Tem que fixar isso. Maior escala, maior o detalhe do mapa. Perfeito. Então, vou colocar aqui, ó, para você. Ali e aqui. Observe, eu tenho a grande escala, a média escala e a pequena escala. Perfeito? Vamos colocar a equação aqui, ó. Escala, distância no mapa sobre distância real. Então, veja bem que os mapas estão representando diferentes realidades. A maior realidade, a maior distância real é este aqui, ó, né? O mapa mundi, ele é maior, então a maior é a realidade dele aí, ó, distância real, tá? Consequentemente, a escala vai ser menor. Por isso é uma pequena escala. Agora observe que essa é a média e aqui, olha, tá? Já está detalhando uma área deste mapa, tá? Quanto maior o detalhe, maior a escala, tá? Ó, escala é igual a distância no mapa sobre distância real. Quanto maior a escala, maior o detalhe, tá? Olha como é maior o detalhe aqui neste mapa. É maior o detalhe, mas é menor a distância real. Você perdeu a dimensão do todo, você detalhou, você especificou. Perfeito? Beleza? Por isso aqui, olha, é a grande escala. Grande escala, maior o detalhe. Não pode esquecer. Perfeito? Beleza. De boa. Olha só, concurseiro, a loja do concurseiro está com uma promoção muito especial para você, tá? Os cursos online da loja do concurseiro aqui para a Polícia Militar do Paraná 2020, tá? Soldado, tá? O curso super direcionado, videoaula, PDF, um teste simulado, revisão final online. Rapaz, revisão final online é fantástico. Na semana da prova, você vai recebendo as revisões, né, na semana da prova, e são muitas questões que vão estar ali, que vão estar também na sua prova. Tudo bem? Beleza, tá? Por apenas R$250, tá? Isso aqui, o curso completo, tá? Super direcionado. E aqui, no outro lado, se você quiser um curso online, tá? Com um teste simulado e a revisão final online, cerca de 10 horas de videoaula na semana da prova, R$39, tá? Para soldado também. Então, quer dizer, tá muito show, tá top aqui a promoção da loja do concurseiro. Não perca tempo, www.lojadoconcurseiro.com.br. E olha, isso aqui vai ficar mais barato ainda. Lá na frente tem uma surpresa para você, tá? Tem uma surpresa, tá aí a surpresa, ó. 30% de desconto. Se você jogar o código aqui, olha, usando o código Fique em Casa, tá? 30% em cima daquele valor, tá? 30% em cima de 250. Fica mais barato ainda. É cerca de 175 ou 177 reais, mais ou menos. E aqui, olha, menos de 39 reais. Então tá muito show, tá muito top a promoção da loja do concurseiro. Os preços já são especiais, com mais 30% do código Fique em Casa, então imbatível realmente o preço da loja do concurseiro. Com a qualidade que tem, né, ninguém vai segurar. Nós vamos juntos, então,
rumo à Polícia Militar do Paraná. Perfeito? Beleza, concurseiro, beleza. Como pode ser cobrado aí da sua prova? Olha só, como pode ser cobrado aí na prova? Olha, detalhe, hein? Questão pesada. Tem algumas questões mais tranquilas e outras questões mais pesadas. É importante, tá? Questão 1. Para ir a um determinado local, o motorista consultou o aparelho de GPS, Sistema de Posicionamento Global, o qual indicou o caminho representado na figura a seguir. É muito comum os GPS de carro e até mesmo dos aplicativos hoje em dia. Tá? Então, a distância vai de A, né, até B. Então, faz esse percurso aqui, bem aqui, 2,7, 2,7, bem aqui, daqui para cá, né, 2,9, 2,9, o maior percurso que ele fez, o maior percurso deu 6,9, 6,9, beleza? Aí depois chegou ao destino, 1,6, 1,6, perfeito? A distância total, somando tudo, vai dar 14,1, a distância total. Lembre-se que a escala é a distância no mapa, né, no gráfico, pode ser, dividido pela distância real. Então, isso aqui que vem no GPS, que vem nos aplicativos, por exemplo, é a distância no mapa. No mapa. Perfeito? É dividido pela distância real. Vamos ver. Vamos lá, ver a questão. Continuando a questão aqui, sabendo que o maior segmento a ser percorrido no trajeto sugerido pelo GPS corresponde à distância de 345 metros. Tá? Então, veja bem, ele dá um detalhe importante para a gente. Sabendo que o maior segmento a ser percorrido, no trajeto, nós vimos no gráfico ainda há pouco, né, do GPS. É justamente 6,9 centímetros lá. E está dizendo que esse maior segmento a ser percorrido, concurseiro, pelo GPS, corresponde a uma distância de 345 metros. É igual a 345 metros. Então, veja que na questão, no comando, ele já estabelece uma devida proporção da realidade. Ele estabeleceu, né, que o maior segmento no gráfico equivale a 345 metros na realidade, aquele percurso. Então, ele estabelece graficamente, né, uma relação proporcional com o real. Então, isso aqui tá certinho. Então, eu vou usar isso aqui. Nós vamos usar isso para achar a escala, sem dúvida nenhuma. Porque aqui eu tenho o gráfico no mapa e na realidade, nas suas devidas proporções. Perfeito. É correto afirmar que a distância total percorrida é de... Lembra da distância total? Nós temos a distância total no gráfico. Ele quer a distância total percorrida na realidade. Tá? Então, nós temos aqui, concurseiro, escala é igual a distância no mapa sobre a distância real. O que ele quer na questão? Ele quer essa distância real aqui, olha, interrogação. Ele quer a distância real. Perfeito? O que nós temos? Nós temos a distância total no mapa, no gráficozinho? Sim, lembra lá que eu falei para você que deu 14,1, somando todas aquelas distâncias lá, daqueles trajetos, inclusive o maior trajeto do percurso, que é 6,9? Pois então, o que falta para eu achar a distância real aqui? Eu tenho a distância no mapa total, aqui 14,1, está faltando a escala. Então, se eu achar a escala, eu acho a distância real, porque eu já tenho a distância no mapa. Perfeito? E até mesmo achando a escala, já vai ser
um grande passo para eu me encontrar aqui na questão. Tudo bem? Perfeito, mas vamos encontrar primeiramente a escala então, ó. A escala é a distância no mapa dividido pela distância real, você já sabe disso. Então veja bem, concurseiro, nós vamos utilizar o 6.9 igual a 345 metros. Por quê? Porque foi aonde no comando ele estabeleceu, né, uma devida proporção com a realidade, do gráfico com a realidade. Tá? Ele disse que o maior segmento a ser percorrido, tá, que é 6,9, equivale a 345 metros. Perfeito, então a partir daí eu vou achar a escala. Ó, vamos lá. Então, beleza. É igual distância no mapa 6,9 dividido por 345. Só que 345 está em metro, professor. Eu tenho que deixar tudo na mesma unidade. Né? Vamos então transformar, já que a escala numérica tem que estar tudo em centímetros. Vamos transformar o metro em centímetro. E aí você sabe que 1 metro equivale a 100 centímetros, 2 casas decimais. Perfeito? Então, 345 metros, a vírgula está bem aqui, ó. É só andar 2 casas decimais, ou seja, 2 zeros. Aí ficou tudo em centímetro. Agora sim. Ainda tem um outro problema. Meu outro problema nessa divisão é trabalhar com essa vírgula. Então, é só eliminar a vírgula. Para eu eliminar a vírgula, se eu caminhar na divisão com ela para a direita, eu acrescento um zero aqui embaixo. Então, caminhando para a direita com a vírgula, fica 69 o número inteiro. Ó. Então, escala é igual a 69, perfeito, dividido por 345, né? 345, 00, e mais o zero, tá? Da eliminação da vírgula aqui, ó. Mais um zero. Legal? Perfeito, né? Tá. Na escala numérica, eu tenho que forçar aqui o numerador a ser 1. Olha só, como sempre é assim, olha. 1 para alguma coisa, 1 para alguma coisa, 1 para alguma coisa, 1 para alguma coisa, 1 para alguma coisa. Então, como é que eu vou forçar aqui em cima a ser 1? Ora, dividindo por ele mesmo, por esse valor mesmo. Tá? Por 69. 69 por 69 dá 1. Tá? E aí, o que se faz em cima, faz embaixo, ó. 69, vou simplificar em cima e embaixo por 69. Tá? Então, 69 dividido por 69 vai dar 1. Tá? 1 dividido. Vamos fazer aqui, ó, 345 dividido por 69. Se você fizer rapidinho aí, ou na calculadora, 345, tá? 345 dividido por 69, tá? Vai dar basicamente 5, né? Vai dar 5. E aí você acrescenta esses 3 zeros, olha só. 1, 2, 3. Legal? Tranquilo? Quer ver como dá 5? Só multiplicar ali, ó. 69 vezes 5. 9 vezes 5, 45. Então, vai 4. 6 vezes 5, 30 com 4. Dá 6 vezes 5, 30 com 4. Dá 34. Perfeito? 34. Então, 345, ó. Dá certinho. Então, fica 1 para 5.000. 1 para 5.000, beleza? Tá? Representando aqui de outra forma, a escala é 1 para 5.000. A cada 1 centímetro no mapa, 5.000 centímetros na realidade. Perfeito? Então, beleza, professor. Olha, 1 para 5.000 está aqui, olha. Ou é a letra B, ou é a letra D. Ou é B de bola ou D de dado. Um dos dois. Perfeito? Beleza. Agora, o que é que nós vamos fazer? Já tem a escala, né? Já tem a escala. Beleza, profe. Já tenho a escala. Agora vamos trabalhar para encontrar a distância real total percorrida.
Ah, vai ser mais simples essa parte aqui, concurseiro. Veja bem, nós temos a escala. Sabemos que a escala é igual à distância no mapa sobre a distância real. Qual foi a escala que achamos? 1 para 5.000. Perfeito, coloca em forma de fração, substitui a escala aqui, ó. Vai, 1 para 5.000. É igual à distância total, tá? A minha distância total. Perfeito? A minha distância total dividido pela distância total a ser percorrida. Pela distância total a ser percorrida. Então, você vai multiplicar aqui, ó, cruzado. A distância total nós temos, é 14,1. Lembra lá do slide anterior? Beleza. 1 vezes D vai dar distância total, é igual. Que 5.000 vezes 14,1. 14,1. Distância é igual a 5.000, perfeito, vezes 14,1. O que vai acontecer? 5.000 vezes 14,1. Mais uma vez, para eliminar essa vírgula aqui, olha, eu caminhei lá, fica 141. 141. Na multiplicação, você já elimina um zero, ó. Então, vai ficar 500 vezes 141. Né? Então, 500 vezes 141, concurseiro, deixa eu apagar bem aqui. 500 vezes 141, você fazendo aí rapidinho, vai dar 70.000, né? E 500. Vai dar 70.500. Perfeito? 70.500. Só que 70.500 o quê? Centímetros. Tá? 70.500 centímetros. Então, o que vai acontecer? Eu quero em metro. Ó, tá tudo em metro, 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 metro. 70.500 centímetros, eu tenho que caminhar 2 casas decimais, tá? Para transformar para metro. Perfeito? Então, 1, 2. Vem aqui, ó. 705 metros. Ó, certinho. Letra B. 705 metros. E a escala utilizada é de 1 para 5.000. Eita, detalhe, hein? Bacana a questão, concurseiro. É questão bem trabalhada, tá? Uma questão de um nível relativamente alto, né? Perfeito, mas é bem interessante. Bom, legal. Então, deu realmente aqui letra B. Perfeito. Segunda questão. O uso das representações cartográficas está diretamente ligado à necessidade do usuário. Essa necessidade faz com que seja necessário um maior ou menor detalhamento, definido pela escala dos mapas. Então, dependendo da minha necessidade, né, eu vou trabalhar com mapas de diferentes escalas. Depende da necessidade do usuário, tá bom? Considere os seguintes usuários. Perfeito. A, B e C. Os seguintes usuários. Um turista em uma grande cidade, né? Um comerciante viajando pelo estado de São Paulo, né? E um analista das áreas de plantações de soja no Brasil. Então, veja que, dependendo do usuário e da necessidade, nós vamos ter uma escala, tá? O fato é que aí, interpretando logo a questão aqui, concurseiro, nós temos a cidade, né? Cidade, perfeito, o estado e um país, né? Você sabe que uma cidade tem uma dimensão territorial, que eu estou representando aqui por essa bolinha, né? O estado tem uma outra dimensão territorial, uma bolinha maior,
E o país realmente tem uma dimensão bem maior do que os estados. Essa bolinha aqui grande, tá? Pequeno, médio e grande. Então eu observo que de A para C, a minha distância real, ela aumenta. A minha distância real aumenta. Tá? Só que quando a distância real aumenta, você sabe, concurseiro, que a escala é a distância no mapa pela distância real. Então, quando a distância real aumenta, a escala está diminuindo. Então, neste sentido, a escala está diminuindo. Ó, né? A escala está diminuindo. Tem a maior escala quem tem a menor distância real. Tá? A menor distância real. Então, se eu trocar a corzinha aqui para azul, você vai perceber que a menor distância real tem a maior escala. Ó. A cidade é A, o estado é B e o país é C. Então, a escala da cidade é maior que a escala do estado, que é maior que a escala de um país. A é maior que B, que é maior que C. Tá? Perfeito? Beleza, então? Tranquilo. Vamos lá. Nós sabemos, então, concurseiro, que a escala de A é maior que a escala de B, que é maior que a escala de C. Ou seja, o A lá é justamente a cidade, perfeito? E o B é o estado e o C é o país. Em outras palavras, da cidade para o estado, para o país, a dimensão, a realidade vai aumentando. Se a realidade aumenta, a escala diminui, neste sentido. Tá bom? Então, vou colocar bem aqui, olha, a escala é igual a distância no mapa sobre distância real. Perfeito. Quem tem maior escala? A, B ou C? Ora, quem tem maior escala é A. Tá? Porque a cidade é mais detalhe. Maior escala, maior detalhe. Tá? Então, A tem a maior escala. Ó. A maior escala que B e B maior escala que C. Então, A tem a maior escala. Se A tem a maior escala, tá? Tem a menor distância real. Sem dúvida, a cidade tem menor distância real. Perfeito? Então, eu vou achar, né, a maior escala pela menor distância real. Vai ter maior escala quem tiver a menor distância real. Quem tem a menor distância real aqui para começar? A menor distância real, quem tem? Tá? Tá aqui, olha, 10.000, tá? E aqui 1.000. É a menor distância real. Perfeito? E aí nós vamos ter que relacionar. Vamos começar com essas duas, vamos relacioná-las. Vamos começar aqui com a letra E, ó. Então, aqui, menor distância real em relação ao B. Perfeito, ó. Em relação a B, ó, A tem menor distância real que B. Então, isso quer dizer que a escala de A é maior que a escala de B. Tá certinho. A maior que B, ó. A maior que B. Agora, vamos avaliar B em relação a C. B em relação a C, ó. B tem que ter maior escala em relação a C. Tá? Para B ter maior escala em relação a C, B tem que ter a menor distância real em relação a C. E isso não é verdade. A distância real aqui, olha, é maior do que a distância real de C. Então, B em relação a C está incoerente. Tá? Na verdade, a escala de C aqui é maior do que a escala de B. Tá? Neste caso aqui. Tá? Por quê, concurseiro? Né? Vai ter a maior escala quem tiver a menor distância real. Ó, 10.000, 50 milhões.
Então aqui 10.000 é a menor distância real, tem maior escala do que o B. Perfeito? Então, apesar de ser a menor no começo, mas quando chegou para cá entre B e C, ficou incoerente. Tudo bem? Beleza. Agora vamos avaliar aqui a letra C, concurseiro, a letra C. Olha só, tá? O que tem que acontecer? A escala de A tem que ser maior que a escala de B e a escala de B tem que ser maior que a escala de C. Vamos ver se dá certo. Tá? A escala de A, quem tem maior escala tem menor distância real, verdade. Essa distância real aqui, olha, é menor do que esta. Então, isso quer dizer que esta escala aqui de A é maior do que a escala de B, relacionando A e B. Deu certo. Agora, bora relacionar B e C. B e C. Terá maior escala quem tiver menor distância real. Quem tem menor distância real aqui, olha, aqui tem 1 milhão e aqui tem 5 milhões. Perfeito. Então, essa distância real aqui, ela é menor. Se é menor essa distância real, é porque a escala é maior. Então, a escala de B é maior que a escala de C. Então, deu coerentemente, adequadamente, tá? A escala de A é maior que a escala de B, que é maior que a escala de C. Então, da letra C. Perfeito? Beleza então, concurseiro? De boa! Olha, agora, terceira questão. Se em um mapa de escala, tá aí a escala, ó, 1 para 277, 6 zeros, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 para 277 milhões de centímetros, né? A distância entre dois pontos é de 4 centímetros. Perfeito. Qual será a distância na realidade? Então, ele quer a distância real. Ele tem a distância no mapa que é 4 centímetros. Tá tudo em centímetro, vou calcular em centímetro, depois eu transformo para quilômetro, haja vista que as alternativas estão em km. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Veja bem. Escala é igual a distância no mapa sobre a distância real. Tá aqui a minha escala, ó. Aqui em cima a minha escala. Eu vou transformar para fração, para facilitar o cálculo. Então, fica 1 dividido por 277, né, milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. É igual a distância no mapa. Aqui, a distância no mapa. Quanto é a minha distância no mapa? 4 centímetros dividido por distância real. Tudo bem? Perfeito, então? Beleza. Trocando a corzinha aqui. Multiplica de forma cruzada aqui. D vezes D, D vezes 1 dá D. É igual a 4 vezes 277 milhões. Tá? 4 vezes 277, fazendo isso aqui, concurseiro, dá 1.108, tá? 4 vezes 277. Aí você acrescenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Deu todo esse valor em quê? Em centímetros. Só que eu olho aqui, está em quilômetros. Então, de centímetro para quilômetro, são 5 casas decimais. A vírgula está aqui, eu vou caminhar. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui ficou minha vírgula. Tá? Então, fica isso aqui de quilômetros, ó. 11.080 quilômetros. Está aqui o valor, olha. 11.080. Onde eu tenho 11.080?
na letra B. Perfeito? Bem tranquilo, né? De boa aí a questão, tá? Questão 4. Para atingir o objetivo de ler e interpretar mapas, o leitor necessita de identificar e analisar os elementos de representação cartográfica. Dentre esses, a escala cumpre um papel importante, visto que é a partir dela que se tem, a partir da escala que se tem a localização de um fenômeno na superfície? Não, o que dá a localização é latitude e longitude, né, concurseiro? A apresentação da superfície esférica no plano? Não, na verdade a escala é uma proporção da realidade, tá? Essa questão da apresentação da superfície esférica no plano, isso aqui já vai estar trabalhando as projeções cartográficas, né? Que projetam a superfície esférica do globo curva num plano, num mapa, tá? Não é. As diferentes fusos horários, também não. Os fusos horários, eles são trabalhados a partir das longitudes, né? Da longitude. A cada 15 graus é 1 hora. Não pode ser. A letra D, a identificação dos diferentes hemisférios terrestres, também não. Então, a alternativa correta, a letra E, o nível de detalhe das informações representadas. Perfeito? Beleza. A letra E. Tudo bem? Considere os mapas A, B e C. Preste bem atenção que para cada mapa, tanto o mapa A, o B e o C, eu tenho as respectivas escalas aqui, olha, 1, 2 e 3. Escala 1, né? Eu tenho 1 para, aqui nesse primeiro mapa, 1 para 170 milhões, vou colocar só 170 milhões. Depois eu tenho 1 para 120 milhões, colocar aqui 120 milhões. E depois eu tenho 1 para 60 milhões, vou colocar aqui 60 milhões. Tá? Então, observe que do mapa 1 para o mapa 3, do mapa A até o mapa C, a distância real, que é o denominador aqui no ladinho, ó, ela vai aumentando. Perdão, ela vai diminuindo a distância real, ó. 170, aí 120 e 60. Então, a distância real vai diminuindo, concurseiro. Se a distância real diminui, escala é igual a distância no mapa dividido pela distância real. Se a distância real diminui, a escala ela aumenta. Tá? Então, a escala vai aumentando do A até o C, do 1 até o 3. Perfeito? Então, quem tem a maior escala é o mapa C. Quanto maior a escala, maior a riqueza de detalhes, né? Mais específico, mais detalhado. Tudo bem? Então, a distância real na sequência aqui, ó, ela vai diminuindo a distância real, reiterando aqui, tá? E, consequentemente, a escala vai aumentando. Beleza? Tranquilo. Então, pode-se dizer que os 3 mapas apresentam a mesma riqueza de detalhes? Não, eles não podem apresentar a mesma riqueza de detalhes porque eles têm escalas diferentes, né? Não pode ser a letra A. Os mapas A e B apresentam maior riqueza de detalhe que o mapa C? Também não. Na verdade, é o mapa C que apresenta maior riqueza de detalhes do que os mapas A e B. Lembre-se que o mapa C, ele tem a maior escala, tá? Então, a escala de A é menor que a escala de B, que é menor que a escala de C. Ou seja, a escala do último lá é maior. A escala de C é maior que B, que é maior que A. Então, quem tem a maior escala, certamente tem a maior riqueza de detalhes, né? De detalhes. Perfeito? Então, não pode ser. C, o mapa B é proporcionalmente 5 vezes maior que o mapa C?
tá? Também não, né? Mapa B proporcionalmente 5 vezes maior, né, do que o mapa C. Nós não encontramos essa proporção ali, né, nas distâncias e nas escalas. O mapa C apresenta maior riqueza de detalhes que o mapa A? Ah, aqui sim. Então estamos diante do gabarito da letra D. Os 3 mapas possuem o mesmo tamanho? Também não. Então o mapa C apresenta maior riqueza de detalhes. Concurseiro, valeu. Espero que tenha ajudado bastante aí as questões e as explicações sobre a escala e os seus devidos cálculos, tá? Fica com Deus, bons estudos e arrebenta futuro policial militar. Tchau!